Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O Pastor, uma história de Natal. Frederick Forsyth é um escritor nascido na Inglaterra em 1938 e que se encontra hoje com 84 anos. Quando tinha 19 anos, começou a servir na Real Força Aérea, também conhecida por RAF, como um dos mais jovens pilotos, onde permaneceu até 1958. Depois, começou a trabalhar na imprensa como repórter, tendo se tornado correspondente da Reuters em Paris, fazendo cobertura jornalística também na Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia. Já vendeu mais de 60 milhões de livros em 30 idiomas, dentre os quais podem ser citados alguns best-sellers como O Dia do Chacal, O Dossiê Odessa e Cães de Guerra. No texto que selecionamos para este vídeo, o autor narra uma história extraordinária, cujo material foi colhido por ele durante os seus primeiros tempos de piloto. É um caso comovente, autêntico e quase inacreditável que ele viveu nos seus tempos de piloto recém-formado e escrito como um presente de Natal para sua esposa. O fato ocorreu na noite de Natal de 1957, ocasião em que ele embarcou em seu jato de guerra na Alemanha Oriental com o objetivo de dirigir-se para a Inglaterra, onde pretendia passar o Natal com a família. O que aconteceu durante o trajeto é de deixar qualquer pessoa encantada e pensativa por um longo período. O texto foi divulgado por várias publicações em redor de todo o mundo. Apenas para facilitar o entendimento da história, lembramos que a de Havilland Aircraft Company foi uma empresa do Reino Unido fundada em 1920 e fabricava aviões civis e militares, dentre os quais se destacam dois que farão parte desta narrativa: o de Havilland Vampire, que é um jato militar fabricado em 1943 e pilotado pelo autor, e um de Havilland Mosquito, avião mais antigo com motor a pistão, pilotado por um personagem misterioso chamado Pastor. Dito isto, vamos à narrativa. Quem está falando é Frederick. Durante um breve momento, enquanto eu aguardava permissão da torre de controle para decolar, dei uma olhada pelos campos alemães à minha volta. Estavam brancos e ondulantes sob o luar de dezembro. Nessa noite não haveria aviadores errantes olhando para a terra e confirmando suas posições. Estávamos na noite de Natal, no ano da graça
de 1957. E eu era um jovem piloto de regresso ao lar para comemorar a data com a família. A voz do controlador de voo arrancou-me de meus devaneios, dando-me conta da autorização de decolagem, e finalizou dizendo: Feliz Natal! Obrigado, Torre, eu respondi. Feliz Natal para vocês também. Já no ar, abri o mapa com o plano de voo que eu sabia de cor. Confirmei que a viagem duraria 66 minutos de voo e meu avião a jato, um de Headland Vampire, tinha combustível para mais 80 minutos no ar. A 1.500 metros de altitude, observei o ponteiro de minha bússola fixar-se numa rota de 265 graus. As estrelas brilhavam contra um céu escuro, lançando centelhas de luz nos meus olhos. Lá embaixo, eu deixara a Alemanha do Norte e rumava para a Inglaterra. Massas escuras de florestas confundiam-se com a vastidão dos campos. Eu via cidadezinhas cintilantes, imaginando que ali devia haver gente entoando alegremente seus cânticos de Natal. 600 e tantos quilômetros à minha frente deveria estar acontecendo a mesma coisa. As pessoas estariam cantando canções em minha própria língua e à hora do café da manhã eu estaria festejando a data com minha família. Após algum tempo de voo, surgiu um problema e ele começou de maneira tão despercebida que levei alguns minutos para compreender que alguma coisa não ia bem. A agulha da bússola, em vez de estar firme nos 265 graus, oscilava às tontas pelo mostrador, passando de este a oeste e de sul a norte sem qualquer justificativa. Felizmente, havia outra bússola de reserva, a álcool, mas assim que olhei para ela de relance, vi que sua agulha também dançava como uma doida. Bem, nem tudo estava perdido. Eu podia chamar o controle de terra e dali eles me dariam um PCT, ou seja, pouso controlado de terra. Esse PCT consiste em instruções dadas ao piloto de segundo a segundo para pousar o avião, mesmo nas piores condições de tempo. Apertei o botão para iniciar a comunicação com a torre, mas, para minha surpresa, o rádio não funcionava. Lutando contra uma crescente sensação de pânico, lembrei-me das instruções de treinamento para essas emergências que eu recebera em meus tempos de aprendiz de piloto e baixei a velocidade para economizar combustível e poder permanecer mais tempo no ar. Comecei a descer o Vampire lentamente em direção ao litoral, quando um novo inimigo entrou em cena. Bem lá embaixo, o luar refletia-se num mar de brancura, plano e sem fim. Era o nevoeiro que tinha chegado naquela região. Sem instrumentos de navegação, sem rádio e sem visão da terra, eu me sentia perdido em um terreno que se tornava estranho e desconhecido para mim. Não podia voltar para a Alemanha, porque não havia combustível para isso.
se não encontrasse logo onde pousar o jato, podia saltar de paraquedas ou morrer entre os destroços em algum ponto dos pântanos lá embaixo, cobertos pelo nevoeiro. Mas é quase impossível saltar de paraquedas do Vampire e sobreviver. Só se conhecem 2 pilotos que tiveram êxito, mas perderam as pernas no salto. Por fim, lembrei-me de uma última instrução aos pilotos durante o treinamento. Abre aspas. Se nosso rádio não funcionar e não pudermos transmitir nossa situação de emergência, devemos adotar um comportamento muito especial. Faremos isso tomando o caminho do mar e voando depois em pequenos triângulos, percorrendo cada lado do triângulo em 2 minutos de voo. Dessa maneira, podemos atrair a atenção de outro piloto. Quando tivermos sido localizados, o controlador de tráfego aéreo é informado disso e manda outro avião para socorrer-nos. Fecha as aspas. Sim, essa era a última tentativa para salvar a minha vida. Lembrava-me agora melhor dos detalhes. O avião de socorro que nos guiaria a uma aterrissagem segura, voando asa com asa, era chamado Pastor. Em 10 minutos, já com pouco combustível, eu tinha feito quase 2 triângulos completos. Abaixo de mim, o nevoeiro se estendia a perder de vista. Havia muito que eu não rezava de verdade, e as palavras chegavam-me com dificuldade. Senhor, salva-me, por favor, dessa encrenca miserável. Não se pode falar assim com nosso Pai Celestial. O certo é dizer, Pai nosso, que estás no céu. Quando completei 72 minutos no ar, compreendi que não ia aparecer ninguém. O indicador de combustível marcava entre 0 e 1/4. Assim, eu tinha, digamos, só mais 10 minutos de voo. Senti uma onda de desespero crescer dentro de mim. 5 minutos depois, fiquei sabendo, sem sombra de dúvidas, que ia morrer naquela noite. Eu não tinha medo, só uma tristeza imensa. Tristeza por todas as coisas que nunca haveria de fazer, pelos lugares que nunca veria, pelas pessoas que nunca mais haveria de encontrar. Era cruel, era triste morrer aos 20 anos de idade, com uma vida inteira ainda por viver. E o pior não era a morte, mas o pesar por tudo que deixara de fazer. Quando inclinei a asa do Vampire para completar o último lado do último triângulo, vi lá embaixo, contra o reflexo da camada de nevoeiro, uma sombra negra cruzando a brancura. Era outro avião que estava acompanhando minha curva a 1000 metros abaixo de mim. Mas eu voava muito rápido para a velocidade dele. Diminuí ao máximo a velocidade do Vampire e o outro avião se aproximou de mim em direção à ponta de minha asa esquerda, tentando manter uma formação. Distingui nele o brilho de 2 hélices. Era evidente que ele não podia voar a minha velocidade, mesmo reduzida. Eu pilotava um caça a jato, e o outro era apenas um avião a motor de pistões de modelo ultrapassado. Para minha surpresa, o meu pastor
Era um de Havilland Mosquito, um modelo de caça bombardeiro muito usado na Segunda Guerra Mundial. Dentro da cabina do Mosquito, pude distinguir, contra a luz da lua, o piloto me fazendo um gesto com a mão, que significava: "Vamos descer!" Fiz que sim com a cabeça, e por meio de gestos, disse-lhe que eu tinha combustível somente para mais 5 minutos. Ele gesticulou que entendeu, e começamos a descer. A 100 metros, ele interrompeu a descida. A camada de neblina estendia-se provavelmente do solo até 30 metros de altura, mas isso era mais do que suficiente para impedir que um avião pudesse pousar sem controle de terra. Eu bem podia imaginar a torrente de instruções que ele estava recebendo da torre. Por isso, não tirava os olhos dele, com medo de perdê-lo de vista por um instante sequer. Pude ver então o nariz do seu avião, onde estavam pintadas, bem grandes e pretas, as letras JK. Deviam ser o código de chamada da rádio Gig King, e ele devia pertencer à esquadrilha meteorológica em Gloucester, que usava aviões Mosquito como auxílio para previsões do tempo. Meu indicador de combustível estava a 0. "Pelo amor de Deus, seja mais rápido", eu murmurei numa prece. Um segundo mais tarde, ele fez com a mão o sinal de descida, e eu entrei naquela massa acinzentada de nevoeiro, tendo 10 metros à minha frente aquele vulto de avião obsoleto que voava com absoluta segurança em direção a alguma coisa que eu não tinha a menor possibilidade de ver. O piloto do avião Mosquito fez um gesto dizendo: "Pronto, vá em frente e pouse." E em seguida embicou seu avião para o alto e desapareceu. Olhei à frente e vi somente nevoeiros e algumas luzes quase indistinguíveis ao lado do que parecia ser uma pista de aeroporto. Baixei mais o aparelho e de repente senti o barulho de que os pneus haviam tocado o solo. O avião deu mais alguns saltos e finalmente parou. Estávamos em terra. Notei que minhas mãos estavam grudadas na alavanca de comando, apertando o freio. Nesse momento, percebi que o avião Mosquito, num voo rasante, passou roncando por sobre mim. Vi de relance, no nevoeiro, a mão do piloto dando adeus e subindo, antes que pudesse ver meu gesto de agradecimento. Um carro da torre de controle apareceu 10 minutos depois. "Alô?", disse alguém. Era um velhote com um rosto gordo de quem gostava de cerveja e tinha uns bigodes espessos. "Isso aí é seu?", perguntou, apontando o Vampire. "É, acabei de pousar", respondi. "É incrível, absolutamente incrível, você teve uma sorte danada." "Tive mesmo", concordei. "Meu combustível acabou precisamente quando eu estava pousando. O rádio e todo o sistema elétrico pifaram há quase 50 minutos sobre o Mar do Norte." "Você voou sem rádio? Mas então, como foi que encontrou este lugar?" "Olha, eu fui guiado até aqui por um pastor. O avião dele era um dos aparelhos de meteorologia da RAF em Gloucester. Evidentemente, ele tinha rádio, por isso
viemos até aqui em formação por meio de PCT. Depois, quando eu vi as luzes à beira da pista, pousei sozinho. Isso é incrível, disse ele, coçando o bigode. Não temos PCT. Aqui não há nenhum instrumento de navegação, nem rádio, nem mesmo um farol. Mas que base é esta? Aqui é a base de Minton, da RAF. Nunca ouvi falar dela, eu disse por fim. Não é de admirar. Estamos fora de funcionamento há anos. Minton agora é um depósito de abastecimentos. Com licença, um instante. Ele parou o carro e saltou. E ao retornar disse: eu só fui apagar as luzes da pista. Senti a cabeça tonta. Tudo aquilo era absurdo, doido e ilógico. Mas tinha que haver uma explicação razoável. Ora, se foi apagá-las, por que foi então que você as acendeu? Porque ouvi o barulho de seu motor. Eu estava no bar dos oficiais, tomando um trago com meus amigos, quando ouvi o som do seu avião dando voltas bem em cima de nós, nesse tremendo nevoeiro. Onde fica exatamente esta base de Minton? A 8 quilômetros da costa é onde nós estamos. Esta aqui é a base de Minton. E onde fica a base da RAF mais próxima, com todo o equipamento de rádio? Deve ser a base de Marion St. George. Essas coisas só podem existir por lá, mas eu não tenho certeza. Escute, eu não sei de nada, sou apenas um trabalhador do almoxarifado. Então, só podia ser essa a explicação. O piloto do avião Mosquito estava me levando direto da beira do mar para Marion St. George. Por sorte, a base de Minton ficava no meio do caminho. O controlador de St. George deve ter mandado acender as luzes da pista de sua base, e esse velhote que estava dialogando comigo, ao ouvir o ronco do motor, acendeu as luzes de sua pista também. Resultado: chegando aqui no último esforço, eu pousei o avião no aeroporto errado, mas no exato momento em que meu combustível estava acabando. Eu nunca poderia ter chegado a St. George, dada a distância que fica daqui. Se tivesse ido para lá, teria certamente arrebentado meu avião em algum lugar dos campos por falta de ponto de referência. Chegamos ao bar dos oficiais. Ali, por telefone, eu quis tirar a história a limpo. Liguei para a base de St. George e fiquei sabendo que não houve voos naquela noite. Eles tinham encerrado o expediente às 17 horas e o serviço de PCT não tinha sido acionado em nenhum momento. Pus o fone no gancho e comecei a raciocinar. Com o combustível que me restava, eu não poderia ter chegado a St. George. Eu havia gesticulado ao piloto do avião Mosquito, informando que só tinha combustível para mais 5 minutos. Ele fizera sinal de que havia compreendido. De qualquer modo, não podíamos voar 56 quilômetros até St. George. Todo mundo devia estar doido. Comecei então a tomar consciência de que, na realidade, não devia a vida ao piloto do avião meteorológico de Gloucester, mas ao velhote apreciador de cerveja que acendera as luzes de uma velha pista porque ouvira um jato dando voltas no ar perto demais da terra. Liguei para Gloucester, pois o piloto merecia saber que, apesar de tudo, eu estava vivo. Fiquei sabendo que os aviões Mosquito tinham sido aposentados de serviço havia 3 meses.
Agora, eles usavam aviões English Electric Canberra. Sentei-me com o telefone na mão, olhando para ele sem querer acreditar. Sacudi a cabeça perplexo. Que noite incrível! Primeiro, meu rádio e meus equipamentos deixam de funcionar. Depois me perco e fico sem combustível. Em seguida, sou guiado por um maluco apaixonado por aviões antigos. Por fim, um oficial de serviço em terra, meio bêbado, tem a ideia de acender as luzes da pista a tempo de me salvar. É difícil ter mais sorte. Uma coisa era certa. Aquele as da aviação pilotando um avião mosquito não devia ter a mais leve ideia do que estava fazendo. Mas onde estaria eu agora se não fosse ele? Boiando morto no Mar do Norte, com certeza. Tomei meu resto de uísque quando fui informado de que meu quarto já estava pronto. Entrei e encontrei um homem já idoso acendendo a lareira. Boa noite, tenente, disse ele. Sou Joey, o encarregado do serviço. Já está aqui há muito tempo, Joey? Perguntei mais por cortesia. Há quase 20 anos, desde pouco antes da guerra, quando a base foi instalada. Então, viu muitas coisas mudarem, não é mesmo? Nem sempre as coisas devem ter sido como são hoje. Realmente, não eram não, respondeu ele. Então, contou-me sobre o tempo em que a base vivia repleta de jovens cheios de vida e dos anos durante os quais o céu acima da base vibrava com o ronco dos motores a hélice, levando aviões para a guerra e trazendo-os de volta. Enquanto ele falava, dei uma volta pelo quarto. Parei em frente a uma velha fotografia emoldurada, presa na lareira por cima do fogo. O quarto, de repente, começou a ficar frio. A foto, já amarelecida, mostrava um jovem da minha idade vestido com equipamento de voo. Atrás dele, bem visível, estava seu avião. Não podia haver engano. Era a silhueta esguia e brilhante do caça-bombardeiro Mosquito. Quem é o piloto, Joey? Perguntei. Ah, sim, é a fotografia de John Kavanagh. Ele esteve aqui durante a guerra. Foi um excelente homem, se me permite falar assim. E este aqui era justamente o seu quarto. Eu arriscaria dizer que Kavanagh era o melhor de todos os pilotos, mas talvez eu seja suspeito para falar, porque eu era o seu ordenança. Não havia dúvida. As letras um tanto apagadas no nariz do Mosquito, por detrás do piloto da fotografia, eram JK. Não da rádio Gig King, como eu imaginara a princípio, mas de John Kavanagh. Tudo agora estava claro como água cristalina. Kavanagh tinha sido um excelente piloto. Terminada a guerra, deve ter comprado um velho avião Mosquito num dos leilões periódicos de material obsoleto feitos pela RAF, entregando-se à sua verdadeira paixão, que era voar. Ele devia estar, portanto, de regresso de alguma viagem à Europa e, vendo-me em dificuldades voar em triângulos, serviu-me de guia. Conhecendo de cor aquela região, levou-me à sua antiga base de Minton, onde eu me encontrava agora. Era um risco dos diabos, mas ou ele fazia aquilo ou teríamos uma tragédia. Era com certeza um bom piloto, disse eu com ar de reflexão. O melhor de todos,
repetiu o velho Joey. Diziam que ele tinha olhos de lince. Eu me lembro de que muitas vezes, quando a esquadrilha regressava e os pilotos iam para o bar tomar uma bebida, ele ia encher de novo o tanque de seu avião e decolava sozinho, voltando para o Canal da Mancha ou para o Mar do Norte, em busca de algum bombardeiro em dificuldades que estivesse à procura da costa para guiá-lo de volta à base. Um verdadeiro homem, disse eu com toda a sinceridade. Ah, sim, lembro-me de uma vez ele me dizer aí precisamente onde o senhor está. Joey, seja onde for que se encontre um bombardeiro por aí, na noite, tentando regressar, eu vou lá buscá-lo e trazê-lo para a base. Então eu disse comovido, bem, ao que parece, ele ainda continua fazendo a mesma coisa. O velho Joey sorriu com um ar de quem discordava e disse, seria muito difícil acreditar nisso, tenente. Ele saiu em seu último voo de patrulhamento na véspera do Natal de 1943, há precisamente 14 anos, e nunca mais voltou. Caiu com o avião em algum ponto do Mar do Norte. E agora, tenente, se me permite, boa noite e Feliz Natal. O Pastor, uma história de Natal. É isso. Como o velho Joey, também queremos desejar a todos os nossos amigos internautas neste final de 2022 um Feliz Natal e um 2023 pleno de prosperidade, não só material, mas acima de tudo moral e espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.